necessário fazer batalha espiritual? Será que há necessidade dos crentes, nós aqui, fazermos uma batalha espiritual, tirarmos um dia de fazer uma batalha espiritual para tirar do palmital os principados ou potestades que possam reger esse território? Será que é isso? Aí Deus quer que a gente vá lá e fale: demônio fulano de tal, a partir de hoje, nesse dia, a gente pega você, a gente amarra você com a mão para trás, coloca você sentado, amarra você na cadeira. Será que é? Estou brincando, exagerando assim, mas entenda aonde eu quero chegar. Então, amados, eu creio que a forma como esse assunto, batalha espiritual, tem sido falada, ela não está em linha com a palavra. E Satanás, ele quer levar as pessoas ao extremo nessa área. Sabe para quê? Para que as pessoas fiquem infrutíferas no reino de Deus. Então, amados, se como igreja nós começarmos a nos ocupar, nos preocupar, que temos que fazer batalha espiritual, qual é o demônio que age em Palmital, quais são os demônios que agem em Rio das Ostras, nós temos que buscar em Deus uma estratégia para neutralizá-los. Amados, nós vamos ficar tão preocupados em fazer batalha espiritual, que nós não vamos fazer o que Deus nos mandou fazer. Quem está entendendo? Então nós precisamos saber o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto, pensar, crer e agir em linha com a palavra de Deus, o que diz respeito a isso. E eu quero olhar alguns textos aqui com os irmãos a respeito desse tema. E eu quero começar aqui. O que os apóstolos ensinaram sobre batalha espiritual? Será que os apóstolos, eles se ocuparam em ensinar alguma coisa sobre batalha espiritual? Nós vamos ler aqui alguns textos que são usados para defender a prática da batalha espiritual. E nós vamos colocar esses textos dentro do contexto correto, e aí a gente vai ver que não é isso que Deus está falando. Amém, gente? Vocês estão aqui comigo hoje? Você trouxe a sua Bíblia? Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o versículo 3. Esse aqui é um texto que é usado pelos defensores da batalha espiritual, de que há uma necessidade de nós destruirmos as fortalezas que governam as cidades, as nações. Mas vamos ver o que esse texto diz, verdade? 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, diz assim: porque andando na carne, não militamos ou não combatemos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em quem? Para fazer o que, irmão? Vai lá, lê aí, gente. Lê forte, vai lá. Para fazer o quê? Então veja que a palavra de Deus diz que existem fortalezas que precisam ser destruídas. Amém? Até aqui tudo bem. Viu, pastor? Existem fortalezas. Nós temos que destruir as fortalezas que Satanás construiu em Palmital. Verdade? Agora vamos ver, amado, aonde estão localizadas essas fortalezas? O versículo 5. Destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento. Amado, olhe para mim, por favor. Eu sou bonito. Irmãos, hoje indo saindo vindo para o culto, minha esposa falou: amor, você tá bonito. Não é verdade, gente. Não foi minha mãe que disse.
Aonde estão localizadas as fortalezas? Os pensamentos, na mente. Aonde as fortalezas têm que ser destruídas? Aonde Satanás tem trabalhado com fortalezas? Então, aonde que elas têm que ser destruídas? Nós destruímos as fortalezas em Palmital quando nós vamos ensinando a palavra para as pessoas e elas vão renovando as suas mentes. Essa é a forma bíblica de destruir fortalezas. Então ele diz aqui, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como, amados? Levando cativo todo pensamento. Diga forte, pensamento. Então as fortalezas que nós temos que destruir não são demônios que estão localizados nas regiões, em territórios geográficos, mas são pensamentos que são colocados em nós, muitas vezes pela religiosidade, pela própria igreja, pelos pastores, por livros que nós lemos, por pregações que nós ouvimos, que não estão em linha com a palavra de Deus, mas nós aceitamos essas coisas como verdade, e essas coisas se tornam uma fortaleza na nossa mente. Muitos de vocês aqui, algum tempo atrás, acreditavam que Deus colocava doença em pessoas. E a primeira vez que você ouviu o pastor Vitor falar sobre isso, você ficou com raiva dele. Eu falei, rapaz, eu até gosto do pastor Vitor, mas ele está exagerando agora. O que foi aquilo? Os conselhos e a altivez, as fortalezas que estavam na sua mente, quando você ouviu a palavra, se levantaram contra a palavra de Deus. Mas graças a Deus você ficou firme, você ficou ouvindo, sua mente foi renovada, e hoje você sabe que a vontade de Deus é que todos sejam curados. Então, amado, perceba que esse texto ele é usado para aplicar, ele tem sido usado por aí, dizendo que a necessidade espiritual, aplicando-se esse texto, no que diz respeito a destruir fortalezas, como se fossem demônios, né, sobre as cidades e sobre os países. Mas, por favor, perceba que as fortalezas aqui não estão em cidades, não estão em países, estão na mente das pessoas. Você consegue perceber isso? O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, amado, é que eu e você, como crentes, nós temos que controlar os nossos pensamentos e imaginações e levá-los a obedecer a Deus. Nós destruímos fortalezas na nossa mente quando renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. E, amado, deixa eu dizer para você, Satanás, ao longo do tempo, construiu muitas fortalezas em relação a isso aqui. Eu sei que muitos de vocês foram ensinados de forma errada. Eu também fui ensinado de forma errada sobre ceia. Porque você já percebeu que o momento que nas igrejas... Aqui não, amado. Aqui não vamos fazer isso não. Mas você já percebeu que o momento que o povo de Deus é mais colocado debaixo de condenação é no dia da ceia? E que aí o pastor fala assim, irmãos, cuidado, examine-se, irmão. Você examinou, irmão, para tomar essa ceia hoje? Pastor, mas a Bíblia diz para eu me examinar. Diz, mas não com essa entonação. Não com esse propósito. E eu vou começar a tocar nessas fortalezas, gente. E nós vamos ter que quebrar isso aqui. Tipo, você é batizado. Não, então você não pode tomar ceia. Amado, onde está isso na Bíblia? A ceia, amados, é para as pessoas que já têm comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus. A comunhão com o corpo e com o sangue, ela se dá no novo nascimento.
Você se torna participante do corpo e do sangue de Jesus quando você nasce de novo. O batismo nas águas, ele é o quê? É a representação visível de uma realidade invisível. Ou seja, eu morri para o mundo, mas eu ressuscitei para uma nova vida. Agora, deixa eu lhe dizer aqui, porque tem um texto em Mateus capítulo 23, olha lá, vamos lá, Mateus, eu só vou citar isso aqui. Que amado, se eu for, a gente tem que ser, sabe que tem que ser em dose homeopática, né? Se for tudo de uma vez, o povo não aguenta. Mas a gente vai. A gente vai tocar nessas áreas, amado. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, o versículo 4. Amado, hoje eu vou esmigalhar tudo que você pensa sobre batalha espiritual. Mateus capítulo 23, versículo 4 diz assim, falando sobre os fariseus, doutores da lei, ele diz assim: pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e põe sobre os ombros dos homens. Amado, muitos nós, pastores, no dia da ceia, colocamos sobre as nossas ovelhas atos pesados que nem a gente carrega. Eu não quero que você carregue, amado, o que eu não consigo carregar. Põe sobre os ombros. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Quando a Bíblia diz para aquele que, para se examinar, é para você se examinar, irmão, se você está em Cristo ou não está. Se você está em Cristo, então come e beba dessa ceia aqui. O resto a gente vai resolvendo depois. Eu sou batizado nas águas e ainda tem uns restos para estar sendo resolvido, gente. Quem ainda tem uns restos aí sendo resolvido aí, gente? Deixa eu ver. Pronto, amado. Mas vamos continuar aqui porque eu quero falar. Vamos falar aqui sobre batalha espiritual. Efésios capítulo 6 é outro texto que é usado. Então a gente está analisando o que os apóstolos falaram sobre batalha espiritual. O primeiro texto, sobre destruição das fortalezas, você já sabe. As fortalezas, elas têm que ser destruídas aonde? Na mente. Como que você destrói as fortalezas na mente? Diga, renovando a minha mente. Com a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, é o texto também usado aqui sobre batalha espiritual, porque agora aqui a coisa aperta. Mas diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, para que possais estar firme, para que possais estar firme, para que possais estar firmes. Contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos que lutar. Ih, pastor, viu? Está falando de lutar. Aqui se falar de lutar, está falando de batalha. Vamos continuar, gente. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, você está, toma a armadura para ficar firme, e com a armadura você resiste no dia mau. E havendo feito tudo, fica como? Firme. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é o quê? Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso,
com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora veja, amado. Pastor, ele está falando aqui o versículo 12, que nós temos que lutar. Agora, amado, no contexto, ele também diz como é que se luta. Então ali, nós temos que lutar, é verdade. Mas no versículo 11, no versículo 13, no versículo 14, nós lutamos fazendo, sabe o quê? Resistindo. No versículo 11, 13 e 14, fala sobre você ficar firme. No versículo 16, fala para você lutar usando a fé. No versículo 17, diz para você lutar usando a palavra de Deus. E no versículo 18, diz que você luta orando. Então, como é que eu luto? Eu luto ficando firme, usando a minha fé, falando a palavra e orando. A nossa luta é lutando, combatendo o bom combate da fé. E quem combate o bom combate da fé, sabe que está numa posição de autoridade, de vitória, de triunfo, de governo. Vocês estão aqui, gente? Jesus já batalhou em nosso lugar e ele já venceu a batalha contra Satanás e os demônios, amado. Agora, em nome de Jesus, nós resistimos. Como? Usando a nossa fé. Vocês já sabem como é que é o princípio de fé. Tudo que disser, será feito. Pronto. Então, como é que nós resistimos? Falando. Falando, gente. Você resiste falando a palavra de Deus. É assim que você usa o escudo da fé. Não é fazendo assim como se tivesse um escudo imaginário. O escudo da fé, ele é usado quando você abre a boca e fala a palavra de Deus. Você está batalhando espiritualmente quando você faz isso, combatendo o bom combate da fé. Quando você usa a palavra de Deus. Porque ele vai falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vocês estão lembrados de Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus? O diabo tentava e Jesus respondia: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ali está, amado. O que Jesus estava fazendo? Resistindo o diabo. Agora você está lembrado que existe um princípio de Tiago que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Muitos de vocês não sabem, vou lhes ensinar agora. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus. Vai lá. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você sabe por que uma pessoa foge? Porque está com medo. Quando você fica firme na palavra, resistindo o diabo, falando a palavra, amado, o diabo, ele vai ter que fugir. Vamos avançar. Oração fervorosa e a batalha espiritual. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. É um texto bem conhecido. A segunda parte diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, mas tem uma versão que fala que a oração do justo é poderosa e eficaz. A verdadeira batalha espiritual é, antes de tudo, amado, na mente e na carne do próprio crente. Na sua mente e na sua carne. Se você ler Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17, vai dizer que o Espírito, ele milita contra a carne.
Nós temos que destruir as fortalezas da nossa mente. Agora, amado, para nós vencermos, é necessário nós permanecermos firmes em nossa posição na palavra de Deus. Você tem que descobrir na palavra de Deus qual é a sua posição em Cristo Jesus. Por isso que nós enfatizamos aqui essas verdades. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E ensinamos os irmãos a procurar na palavra de Deus o que a Bíblia afirma que você é, o que a Bíblia afirma que você tem e o que a Bíblia afirma que você pode. E quando você for, amado, você vai com essas informações. Quando você vai orar, amado, você tem que ir munido dessas orações, porque essas informações, você tem que ir munido dessas informações, porque na hora da oração, essas informações têm que ser disparadas. Alguém está entendendo aqui, gente? Porque nós permanecemos firmes em nossa posição na palavra de Deus, mas a hora da gente manifestar isso é na hora da oração. Pai, graças eu te dou, porque eu sei quem eu sou. Pai, eu sei que por causa do sangue de Jesus eu posso ter ousadia agora de entrar diante do trono da graça, receber graça, misericórdia. Eu posso ficar diante de ti, Pai, como se eu nunca tivesse pecado, porque eu sei, Pai, que Jesus é a minha justiça. Eu sei que eu sou justo, eu sei que eu tenho o nome de Jesus, eu sei que eu tenho o Espírito Santo, eu sei que eu tenho autoridade sobre Satanás. Agora, quando eu vou orar assim, Deus, eu sei que nada de ti mereço. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é de todo mundo, só não é do meu. Pai, porque Pai, eu sei que quando tu mata, tu mata, quando tu fere, tu fere, quando tu cura, tu cura. Você faz o que o Senhor quiser, o tempo que o Senhor quiser. Amado, é uma oração, amado, que não conhece a palavra de Deus. Agora, quando eu conheço a palavra de Deus que eu vou orar, amado, Senhor, eu sei que a tua vontade é que eu seja curado. Porque a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus eu já estou sarado. Eu sei que essa enfermidade não veio do Senhor, essa enfermidade é do diabo. E o que é do diabo eu não aceito. Amados, vocês estão aqui, gente, por favor. Pai, eu venho diante de ti lembrá-lo, Pai, a tua palavra. A tua palavra diz isso, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz isso. Pai, eu quero que tu saibas uma coisa, eu estou firme na tua palavra. Eu te adoro pela tua palavra. Entenda, amado, que a batalha espiritual, ela gira em torno da palavra. Lá em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, aquele que ouve a palavra, mas não entende, quem é que vem? O diabo para fazer o quê? O diabo, ele vem por causa da palavra. Então, quando o diabo vem para roubar a palavra, você tem que proteger o quê? A palavra. Pastor, como é que eu protejo a palavra? Falando a palavra. O nosso problema, amado, sabe qual tem sido? O diabo, ele aperta as circunstâncias ao nosso redor, e aí nós começamos a falar o que nós estamos vendo. Quando o bíblico é você falar aquilo que você está crendo. Crie por isso. Não é eu vi, por isso eu falei. A fé, amado, que resiste a Satanás, é aquela fé que, independente das circunstâncias, eu continuo falando o que a Bíblia diz. A oração, quando ela é feita em linha com a palavra de Deus, ela te mantém fervoroso. Ela te mantém cheio do Espírito Santo. Ela traz em você uma prontidão para mudar a sua mente e subjugar a sua carne. Entenda isso, amado. Agora sim nós estamos falando de como batalhar espiritualmente. Por exemplo, amado, isso aqui que eu estou... Sabe o que eu estou fazendo aqui? Uma batalha espiritual. Estou, amado. Porque eu estou trazendo a palavra para vocês.
Estou me esforçando para que essa palavra entre dentro de você. Para que a sua mente fique renovada. E para que você saiba o que você tem que fazer. Agora, amado, vamos continuar aqui. Como é que Jesus e os apóstolos destruíram fortalezas? Pastor, nós temos que destruir as fortalezas. Concordo. Pastor, Satanás, os demônios estão aqui, estão tomando conta. Né? E o senhor está dizendo que nós temos que fazer batalha espiritual. Como é que fica isso então? Não, amado. O que eu estou dizendo é que o ensino errado, existe um ensino errado de batalha espiritual aí fora. Como se Deus e o diabo estivessem na mesma posição, fazendo força, lutando boxe. Mas quanto vocês sabem que Satanás já é um derrotado? Quantos de vocês sabem que nós não precisamos derrotar o diabo? Ele já está derrotado. Nós simplesmente temos que crer nessa derrota e sujeitá-lo à nossa autoridade. Agora vamos ver como é que Jesus, os apóstolos, fizeram para mudar cidades, nações. Porque a gente está nesse negócio, amado. Esse é o nosso negócio. Mudar a vida das pessoas, mudar cidades inteiras. Nós estamos começando por Palmital, gente. Mas nós vamos tomar Rio das Ostras com essa palavra. Então vamos ver lá a estratégia de Jesus. Mateus capítulo 4. Tem alguém feliz aqui hoje? Glória a Deus, gente. Deus é bom, gente. Pessoal, deixa eu te dar uma boa notícia. Nós estamos do lado do time vencedor. Mateus capítulo 4, vamos ler o versículo 23. Diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia. Vamos ver o que ele percorria. Ele percorria toda a Galileia, fazendo o quê? Primeiro lugar, o que ele fazia? Lê bem forte. Ei, ensinando. Quantos de vocês sabem que eu estou fazendo algo agora que Jesus também fez? Ensinando nas suas sinagogas. E que mais? Que mais que ele fazia? Pregando. Olha, amado. Não falou nem de demônio até agora aqui. Sabe como é que nós vamos ganhar Rio das Ostras? Palmital? Ensinando a palavra. Pregando a palavra. Agora vamos ver se é só isso. Não, tem mais aí. Ele começou ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando. Diga assim: ensinar, pregar e curar. Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Diga assim: o ensino da palavra, a pregação da palavra tem que ser acompanhado da cura divina. Amado, curar os enfermos não é uma opção para a igreja, é obrigação. Agora vamos ver o versículo 24. A gente viu que Jesus ensinava, pregava, curava. E o versículo 24, olha só. E a sua fama correu por toda a... Amado, era assim que Jesus tomava cidades. Ele começava ensinando, pregando, curando. E sabe o que acontecia? Colocar na linguagem moderna, as pessoas iam se convertendo. E quando vocês sabem que à medida que as pessoas vão se convertendo, Satanás perde o domínio sobre elas. Sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam cometidos de várias enfermidades e os paralíticos, e ele os...
É esse padrão que a gente tem que seguir. Nós vamos ensinar a palavra, nós vamos pregar a palavra, vamos curar os enfermos e as pessoas virão a Jesus. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. O versículo 35. Ei, alguma coisa eu fiz errado aqui. Me perdoe aí, gente. Não, é isso aqui mesmo. Perdão, gente. É Lucas capítulo 9, a partir do versículo 1. Ok? Diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder, virtude e poder sobre todos os demônios para curar as enfermidades e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Agora vá direto para o versículo 6. E saindo, eles percorreram todas as aldeias. Fazendo o que em primeiro lugar? Anunciando o evangelho. Primeiro eles ensinavam, primeiro eles pregavam, e os sinais seguem a palavra. E como resultado de anunciar o evangelho, o que acontecia aí? Leia aí para mim. Fazendo cura por toda. Como é que Jesus fazia e ensinou os discípulos a fazerem, amado? Para tomar as cidades. Entrem nas cidades. Comece a ensinar, comece a pregar e comece a curar os enfermos. Jesus colocava a palavra em primeiro lugar. Ele ensinava e pregava primeiro. Como é que nós fazemos, amado, para libertar as pessoas? Como é que nós vamos espalhar o evangelho? Em primeiro lugar, amado, nós temos que colocar a palavra de Deus como prioridade. O ensino da palavra. A pregação da palavra. E aí, a própria palavra libertava as pessoas do domínio de Satanás. É a pregação e o ensino do evangelho que destrói as fortalezas na vida das pessoas, gente. Por isso que nessa igreja nós vamos priorizar o quê? O ensino da palavra. O ensino da palavra não só liberta, como te mantém livre. Por isso que nós vamos ter a escola bíblica da fé. Por isso que nós temos uma escola bíblica dominical. Por isso que nós priorizamos o ensino da palavra de Deus. É isso que está libertando as pessoas, gente. Quando nós colocamos a palavra de Deus como prioridade, a própria palavra se encarrega de fazer a obra na vida das pessoas. Vejamos também agora Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. O versículo 29. Ensinando, pregando e curando. Diga, ensinando, pregando e curando. De novo, ensinando, pregando, curando. Amado, essa é a estratégia de Deus para Palmital. Temos que ensinar a palavra para as pessoas. Muitos de vocês, a vida de vocês mudaram quando vocês pegaram esse ensino que receberam aqui. Agora, amado, deixa eu dizer algo para você. Não é bom demais isso? Não é bom demais, gente? Você sabia que tem um tanto de gente esperando você ir pregar para elas? Atos capítulo 4, a partir do versículo 29, diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua. Veja, em primeiro lugar eles colocaram a palavra. Vamos ver o que depois, o que eles pediram?
para que se... ousadia é a tua palavra, versículo 30. Enquanto, ou seja, enquanto nós falamos a palavra, enquanto isso, junto com isso, o que o Senhor vai fazer? Estende as mãos para curar. Veja que está em linha com tudo que nós estamos aprendendo aqui. E para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eles pediram ousadia para falar, ensinar, pregar. Senhor, nós temos uma palavra que liberta. Nós temos uma palavra que cura. Nós temos uma palavra que muda a vida das pessoas. Amado, sabe que tem nos faltado ousadia para levar essa palavra. O pecador ele não sabe que ele precisa, mas nós sabemos que ele precisa. Nós temos que chegar para ele, vem cá, eu tenho algo para a sua vida que vai lhe mudar. Versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com o quê? Eles pediram ousadia para pregar e para ensinar a palavra. Agora, deixa eu chamar a sua atenção aqui. Não sei se você percebeu. Eles nem tocaram no nome diabo, demônios. Você percebeu aqui? Eles estavam debaixo de oposição. Eles estavam debaixo de perseguição. Eles estavam debaixo de ameaças de morte. Mas você está vendo eles aqui tentando, Senhor, Espírito, Exu Caveira, nós te amarramos agora. Tantaran, taran. Nós vamos subir na montanha mais alta da cidade para amarrar o principado dessa cidade. Nem tocaram no assunto. Eles não pediram a Deus uma estratégia de um ato profético. Nada disso. Eles não pediram a Deus uma estratégia de como fariam batalha espiritual nessa situação. Nem na oração, eles nem perderam tempo na oração dele para falar de Satanás e os demônios, amado. Eles pediram aquilo que resolvia. Senhor, nós estamos debaixo de ameaça, mas nos dá ousadia para continuar falando da tua palavra. E mais, estende as tuas mãos, faz cura. Porque cura atrai o pecador. Quem está entendendo? Vocês percebem que para os apóstolos aqui, para esse tempo, demônios e Satanás não era um problema? Não é, eles nem perdiam tempo orando por isso, gente. Eles sabiam, eles tinham autoridade sobre eles. Eles oravam por aquilo que eles precisavam, ousadia para falar a palavra. E para que as curas acontecessem, os sinais acontecessem. Aí, amado, sabe o que a igreja moderna fez? Reduziu cura divina a algo que é bom que aconteça, mas não é tão importante. Na minha Bíblia, não. Ensinou a palavra, pregou, enfermos têm que ficar curados. Cura divina é o pão nosso de cada dia, gente. A igreja ela tem que fluir em cura divina, ela tem que fluir nos dons espirituais. Ela tem que ter fome disso. Agora vamos ver, por último, o apóstolo Paulo. Como é que o apóstolo Paulo nos ensina essa questão de batalha espiritual? Atos capítulo 19. Aleluia. Quantos estão aqui comigo hoje? Quantos estão felizes? Aleluia. Deus é bom, gente. Atos capítulo 19, versículo 1. Diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Vamos partir. Vamos direto para o versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por um espaço de 3 meses. Uau!
Falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Versículo 9. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Versículo 10. E durou isso por um espaço de 2 anos. De tal maneira, aleluia. Amado apóstolo Paulo, ele se esforçou no ministério de ensino de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Ele pregou e ensinou a palavra em 2 anos para a Ásia inteira. Sem internet, sem Facebook, sem televisão, nem nada disso. Sabe o que eu vejo aqui, amado? Um homem que colocou a palavra de Deus em primeiro lugar no ministério dele. Agora vamos continuar aqui o versículo 11. Porque é ensinar a pregar e o que mais tem que acontecer? Cura. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Você vê que a Bíblia ela vem em linha o tempo todo? Você vê em Jesus, você vê Jesus ensinando os discípulos, depois você vê os discípulos já em Atos, agora o apóstolo Paulo seguindo o mesmo padrão. Quem nos deu autorização para mudar esse padrão? Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos. Aí. Aleluia! Ó, vamos continuar um pouquinho, versículo 19. Amado. A batalha espiritual dando certo aí, ó. Também muitos dos que seguiam o quê? Me ajuda aí, gente. Também muitos que seguiam o quê? Artes, o quê? Mágicas, feiticeiro, macumbeiro, tudo esse povo aí. O que aconteceram com eles? Trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, feito a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de pratas. Versículo 20. Assim, a palavra do Senhor, o que acontecia com a palavra do Senhor? E ela crescia porque as pessoas estavam chegando ao conhecimento e sendo salvos. E prevalecia porque a palavra de Deus destruía as obras do diabo naquele lugar. Agora, se você continuar lendo aí o texto, você vai ver que a cidade de Éfeso, ela era tomada pelo culto à deusa Diana. Agora, como é que Paulo, o apóstolo Paulo, ele lidava com as fortalezas espirituais naquele lugar? Ele lidava com essas fortalezas demoníacas, sabe fazendo o quê? Pregando a palavra, ensinando a palavra. E a palavra de Deus, ela prevalecia naquela cidade à medida que as pessoas individualmente aceitavam o evangelho e faziam de Jesus Cristo o seu Senhor. Eu não vejo, os irmãos podem ler, né, depois em casa com mais calma, mas você não vai ver o apóstolo Paulo preocupado em amarrar os principados e potestades que regiam a cidade de Éfeso. Quem já ouviu sobre fazer isso aí? Pode levantar a mão. Quem já ouviu sobre fazer isso? Tem um monte de livro de batalha espiritual aí que você vai... Como amarrar os demônios de uma determinada região. Suba no monte mais alto. Toque chofar. E não sei mais o que. Amado, a Bíblia diz para a gente ensinar e pregar a palavra de Deus. E curar os enfermos.
Essa é a metodologia bíblica. Você fazer batalha espiritual. Nós destruímos as fortalezas na mente das pessoas quando nós vamos até elas e ensinamos a palavra. Ensinamos, pregamos a palavra, porque nós temos que pregar a palavra, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Como é que todos serão salvos? Por meio da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é aquele conteúdo em que nós apresentamos Jesus como o Salvador e Senhor. Aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura. É isso que é pregar o Evangelho. O ensino vem depois que a pessoa recebeu o novo nascimento. Nós começamos a ensinar aquilo que ela é em Cristo, aquilo que ela tem, aquilo que ela pode, autoridade, sobre cura divina, sobre você, sobre batismo no Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito, a nova vida em Cristo, todas essas coisas aí. Aí a mente dela vai sendo renovada, mano. Aí as fortalezas velhas vão caindo por terra. E ela vai entregando a mente dela ao domínio do Espírito Santo. Aí essa pessoa, que vai aprendendo, ela vai para a casa dela, ela vai conviver com os familiares, ela vai conviver com as outras pessoas. E as pessoas, rapaz, você mudou, o que aconteceu? Aí ele solta a palavra, aí a palavra alcança aquela pessoa também. Aí ela vem para cá e nós começamos a ensiná-la também, gente. Aí aqui ela aprende, aí a vida dela muda, aí o círculo de pessoas com que ela convive. Rapaz, você mudou, o que aconteceu? Ela prega de novo. Aí tem um desavisado lá que mesmo vendo, não crê. Aí ele vem num culto, aí naquele culto um dia ela larga a muleta, ele fala, rapaz, se isso acontece é verdade. A cura divina, amado, ele tem esse poder, amado. É para quebrar a incredulidade no coração da pessoa. Porque o melhor de Deus é você crer e depois você ver. Porém, também é bíblico, é ver para crer. Amado, não é o melhor de Deus. Nós que já somos filhos de Deus, o Espírito Santo já está dentro de nós. Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos porque a palavra diz. Mas o pecador, amado, o pecador que não tem um espírito regenerado, que não tem um Espírito Santo dentro dele, o pecador que não conhece a palavra, amado, ele precisa ver para crer. E tem que ter alguém para mostrar para ele que o negócio funciona. Paulo ele vai dizer assim, o meu evangelho, ele não consistiu em palavras de persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não se apoiasse nos homens, mas em Deus. Porque, ele diz aquele negócio, contra fatos não há argumentos. Estava enfermo, ficou curado no nome de Jesus, pode ser ateu do jeito que for. Está aqui, estou curado, acabou, estou curado. Você vai falar o quê? Eu não creio, problema é seu. Mas sabe onde nós estamos errando, amado? Nós não temos tido a ousadia para evidenciar o que falamos. Amado, mas deixa eu dizer algo. Deus tem trabalhado isso aqui nessa igreja. Eu tenho ouvido testemunho de pessoas que estão entendendo isso e estão começando a curar os enfermos. Então, eu tenho ouvido de vocês aqui, pessoas que não querem mais só falar. Tem falado, porque faz parte, é o primeiro ponto, é pregar e ensinar. Mas, ei, tem que demonstrar também. Demonstrar. As pessoas têm que ver que esse evangelho que nós pregamos, ensinamos aqui, amado, ele funciona, gente. Esse negócio de fé não é só para ficar funcionando aqui dentro, não. É para funcionar lá fora. Marcos capítulo 16. Aleluia. Estão comigo? Deus quer você cheio do Espírito, querido. Para você entrar nessa ousadia, crente. Amado, você não tem que... Amado, a vontade de Deus não é só que você venha para um culto como esse e fique recebendo isso semana após semana.
Deus quer você entrando na casa das pessoas, entrando, ensinando. Amado, você tem lá aquele vizinho, aquela pessoa que está enferma, você fala, eu vim aqui trazer a cura para você. Como assim? Não, vem cá. Em nome de Jesus. Fique curado. Aí a pessoa fica curada. Aí sabe o que você tem que fazer logo em seguida? Já prega logo para ela. Prega, tal, Jesus, seu Senhor Salvador. Vamos, receba Jesus. Mas olha só, Marcos capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 15. E disse-lhe, Jesus falando, ide por todo mundo, pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Nós temos que fazer isso, amado. E vou lhe dizer algo, Deus quer levantar aqui homens e mulheres que futuramente essa igreja vai enviá-los. Amado, esse negócio da escola bíblica da fé, esse negócio vai crescer. A visão que Deus tem me dado é o seguinte, nós vamos acabar com essa religiosidade na região dos lagos. O lugarzinho para ter religiosidade como esse aqui. Povo que não conhece Deus. Um povo que tem uma mente distorcida a respeito do caráter de Deus. Eu nunca ouvi tanto na minha vida, num lugar, pessoas que atribuíssem o mal a Deus como eu ouço aqui, gente. Que Deus mata, castiga, tira, todos esses trem aí. Então, amado, nós temos que ir por todo mundo, pregar o evangelho. Aí versículo diz, quem crê e for o quê? Batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Agora versículo 17. Algumas crentes lêem assim, pastor, eu tenho tanta dificuldade com isso aqui. Eu não tenho, amado, é simples. A sua dificuldade é porque você não crê. A sua dificuldade está, amado, que porque você não vê acontecer na sua vida, você acha que isso aqui não está sendo interpretado do jeito correto. Mas a sua vida não é parâmetro para interpretar a Bíblia. A Bíblia é parâmetro para interpretar a sua vida. E se essas coisas não acontecem na sua vida, a sua vida está errada. Não a palavra. Amém, amado, porque é verdade. Eu não posso ler algo na Bíblia e porque não acontece na minha vida, eu falo, rapaz, isso aqui deve estar errado, deve estar diferente. O correto é que quando eu leio na Bíblia e não encontro na minha vida, quem está errado? A minha vida. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome. Primeiro, leia aí. Bem forte. Expulsarão demônios. O primeiro sinal sobrenatural que acompanha os que crerem, ele vai o quê? Ele vai ter a capacidade sobrenatural de usar o nome de Jesus e expulsar os demônios. Porque é importante que você se atente que todos os sinais aqui são sobrenaturais. Porque a nossa dificuldade não é com expulsar o demônio, é com o que vai vir depois agora. Falarão. Durante um tempo me ensinaram que esse falar em línguas era uma habilidade de você falar vários idiomas. Falar vários idiomas não é algo sobrenatural. Não é. Se você se aplicar bastante para uma pessoa bem interessada e se dedicar horas de estudo, você pode aprender inglês, espanhol, francês e bastante outras coisas aí. E se tiver um dinheirinho extra aí, você pode até fazer umas viagens, facilita. O que a Bíblia está falando aqui é um sinal sobrenatural. É falar novas línguas que os homens não entendem, que o seu espírito, ele é edificado e em mistérios você fala com Deus. É disso que a Bíblia está falando. E colocaram isso na igreja, amado, como algo opcional. Amado, deixa eu lhe dizer algo aqui. Isso aqui não é opcional. Assim como pregar o evangelho não é opcional. É obrigatório, gente. E aí ele continua. Pegarão nas serpentes. Você vai
isso aqui acontecendo com o apóstolo Paulo, lá em Atos, por um acidente. Ele vai mexer nos gravetos, onde estavam acendendo uma fogueira, uma serpente pega ele sacode a mão, as pessoas acham que ele vai morrer, mas passando o tempo ele não morre, e aí aquilo é um sinal para aquelas pessoas para ouvirem a palavra por meio dele. Amado, por favor, quem deu autorização para a gente tirar essas coisas da Bíblia? Aí ele continua. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Com certeza a Bíblia não está dizendo para você pegar veneno, colocar lá, olha só, vou beber aqui, não vou morrer. Você vai morrer. O contexto bíblico deixa claro, é quando essas coisas acontecem acidentalmente. Não é para você tentar a Deus e falar assim, ó, eu vou beber aqui, pegar água aqui, colocar um veneninho aqui, vou beber e vou viver e vocês vão ver que Jesus... Não é para fazer isso não. Agora, por último. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à direita de Deus. Aleluia! A gente sabe que entre o versículo 19, preste atenção nisso, entre o versículo 19 e o versículo 20, existe Atos capítulo 2. Versículo 20. E tendo eles partido, fizeram o quê? O que eles fizeram? Pregaram. A parte deles era pregar. Ensinar a palavra. Agora vamos ver a parte de Deus nesse negócio aqui. Cooperando com eles, o Senhor. Amado, perceba que não era eles que estavam cooperando com o Senhor estava cooperando com eles. Quando nós priorizamos a palavra de Deus, Deus coopera com a gente. Amado, sabe por quê? Sabe por que tudo virá a nosso favor? Porque Deus quer que essa palavra seja ensinada em toda parte. Não vai faltar recurso para essa igreja. Deus quer essa palavra chegando longe. Cooperando com eles o Senhor. Diga assim, quando a palavra está em primeiro lugar, Deus vai cooperar comigo. Bem forte para lá. Quando eu coloco a palavra de Deus em primeiro lugar, pregando e ensinando, Deus vai cooperar comigo. Vamos ver como é que vai ser essa cooperação. Vamos ver. Confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Nós não deveríamos estar preocupados com os sinais. É só colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Ensiná-la, pregá-la, acima das tradições denominacionais, acima das tradições dos homens, acima das tradições que o papai e a mamãe deixou para você. Quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar, tirando as misturas dos homens no meio, porque às vezes os homens colocam alguma mistura lá. Mas quando nós ensinamos a palavra, o que ela diz, Deus vai cooperar conosco. Os sinais vão acontecer. Essa é a nossa visão aqui, como Igreja Batista Ebenezer. Nós vamos colocar a palavra em primeiro lugar aqui, gente. Em primeiro lugar nesse púlpito vai estar a palavra. Vamos ter louvor porque é bom, mas o louvor não é em primeiro lugar. Mas aqui, amado, nós vamos priorizar a palavra de Deus. O ensino da palavra.
Amado, nós vamos encher Rio das Ostras. Meu irmão, nós vamos fazer um tumulto nessa cidade, gente. Pegue essa palavra no seu espírito. Nós vamos espalhar a palavra da fé aqui, ó. Nós vamos incendiar esse negócio. Nós vamos balançar essa cidade com essa pregação e esse ensino da cura divina. É a vontade de Deus que todos sejam curados. Deus não coloca doença e enfermidade em ninguém. Deus não tira nada de ninguém. Deus não é ladrão para roubar, matar e destruir. Isso é o diabo. Mas ei, Deus precisa. Eu disse que Deus o quê? De homens e mulheres que tenham ousadia para falar a palavra. Homens e mulheres que depois que falarem a palavra, vão ter que ter ousadia para colocar a mão sobre os enfermos. Curar os enfermos. Ó, quer ver? Expulsar os demônios. Fazer milagres. Pastor, até hoje eu achava que isso era coisa só que o pastor fazia. Sabia que isso tem sido o nosso erro? Mas você sabia que eu não vou fazer tudo sozinho? Que essa não é a vontade de Deus, que eu faça tudo? Você sabia que existem dons, coisas, habilidades que eu não tenho para fazer, que você tem? Você sabia que tem um tanto de gente que só pelo fato de eu ser pastor não vão me ouvir, mas vai ouvir você? Eu chegar lá, rapaz, sou pastor que aí vai querer meu dinheiro. Pastor tem essa fama, né? O cara já põe até a mão no bolso, o cara vai pedir oferta. Agora, se chega você lá para pregar para ele, ele vai ouvir. Chega lá, você... Agora, amado, sabe o que tem nos faltado, amado? Ainda tem nos faltado um pouco. Estamos melhorando, já estamos bem melhor. Já fomos bem pior. Mas estamos melhorando. Mas pode ficar melhor. Ousadia. Amado, porque quando você crê nessas verdades, você sai daí. Ah, meu irmão. Você começa a ficar, amado, dentro de mim eu tenho uma certa inconformidade. Quando alguém chega para mim e descreve algum quadro de doença. Chega a me dar raiva. Não da pessoa, mas da doença. E da obra do diabo. Essa semana, eu tive duas pessoas diferentes. Eu estava em contato. Amado, mas que ira que se acendeu dentro de mim. Eu falei, eu odeio doença e enfermidade. Porque as pessoas atribuem isso a Deus. Não, aguenta firme aí, Deus tem um propósito. Não tem nada, gente. Agora, amado, deixa eu lhe dizer algo aqui. Eu sinto do meu espírito de lhe conduzir para isso. Nós temos que entrar nessas verdades com mais ousadia. Não somente crer quando nós estamos aqui dentro. Sabe por quê, amado? A expectativa dos irmãos é que agora, ao finalizar essa palavra, eu chame as pessoas aqui na frente, eu imponho as mãos e resolva tudo. Mas o mover do Espírito Santo e a manifestação do poder de Deus não pode ficar restringida a isso, gente. Não pode ficar restringida a quinta a domingo, quando o pastor chama as pessoas na frente, para que elas recebam. Quando a partir do momento que você sabe que o poder da ressurreição opera dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está dentro de você, querido. E quando no nome de Jesus você estende as mãos, as coisas vão acontecer também. Pastor, mas eu não tenho... Eu achei interessante. Ontem teve aqui o bazar. Eu vim aqui, cheguei, a mata foi tremendo. Aí Cristiano estava aqui. Cristiano, você está aqui, pastor, eu vim orar hoje pelo povo aí. Você falou que tem que, para a cura começar a acontecer, a gente tem que orar pelas pessoas. Eu vim ficar orando aqui por todo mundo. Eu falei, ela entendeu. Pode ser que ela tenha orado, ninguém tenha sido curado, mas ela está mais perto de ver curas acontecer do que aqueles que não oraram.
Então tem nos faltado ousadia. Nós falamos amém para essas verdades, mas na hora que nós nos deparamos com a realidade diante de nós, a gente, chama o pastor, chama o irmão mais ungido, o irmão que tem mais poder que você, ou na sua cabeça. Né? Reduzimos, sabe o que, amado? Meu irmão, quando vocês sabem que batismo no Espírito Santo não é uma opção. Não se trata de você, eu não quero não. Não se trata de você querer, amado. Se você é nascido de novo, você tem a obrigação de receber o batismo no Espírito Santo. Jesus falou para os discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe por quê, amado? Porque eles não estavam revestidos de poder. E sem poder nós não podemos fazer nada. Porque não é da nossa própria força, é o poder de Deus através de nós que faz a obra. Nós falamos a palavra, nós pregamos a palavra, ensinamos a palavra, estendemos nossas mãos crendo no nome de Jesus e as coisas começam a acontecer. Nós não podemos, amado, separar essas coisas do ensino da palavra. O ensino da palavra ele tem que ser acompanhado com a demonstração do Espírito do poder. Quinta-feira tivemos uma reunião aqui, amado. Quem não pôde vir, perdeu. Amado, mas foi um poder aqui, amado. Foi um poder, mas foi um poder, foi um negócio tão poderoso. E deixa eu dizer algo, amado. Deus quer que essas coisas se tornem mais habituais em nosso meio. Às vezes você participou de uma manifestação do Espírito, um culto, lá, pastor, eu lembro que lá em 1900, não sei aonde, pastor, culto que a gente ia, era o poder de Deus. Amado, eu não estou mais em 1900 em alguma coisa, eu estou em 2015. É hoje, amado. Eu quero ver as coisas acontecendo agora. Nos meus dias, na minha igreja. No nosso meio. Curas acontecendo, o mover do Espírito. Temos que agora, amado, temos que levar isso para fora. Até aqui, amado. Olha só. Os últimos 4 anos foi Deus derramando sobre este lugar e sobre as pessoas que estavam aqui essa palavra. Porém, amado, nós estamos num tempo em que Deus já quer de nós que essa palavra saia daqui e alcance outros. Tem muita gente, membro de igreja, amado, que está em prisão porque não conhece essa palavra. Muitos pecadores precisam ser alcançados. Agora, amado, com quem Deus vai contar? 1, 2, 3, tá bom. Dá para a gente fazer alguma coisa já. Vocês estão entendendo a mensagem? E que hoje a participação sua na ceia reavive isso dentro de você. E quando você participar comendo do pão que simboliza o corpo, quando você beber do cálice que simboliza ali o sangue de Jesus, lembre-se disso. Isso foi derramado em seu favor para que você tenha a ousadia, amado. Você tem ousadia. Eu fico pensando, amado, o que falta para a gente? O que mais está faltando, amado? Para que você comece a fazer as obras. O que mais falta para nós nos levantarmos em ousadia? O que mais falta para nós pegarmos esta palavra e entrarmos com esta palavra nas casas, nos lugares que estão aqui necessitando? Você já tem um conhecimento, gente. Você já pode falar alguma coisa para essas pessoas. Você já pode levar cura para elas, gente. Você já pode dar conta do recado. Agora, amado, coloque isso
no teu coração hoje. Deixe o Espírito Santo vivificar isso dentro de você. Amém?